Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Oliveira e quero inicialmente dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse momento aqui no canal da Cajucultura no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção, o processamento e o consumo de amêndoa de castanha de caju no Brasil e no exterior. Então, se você quer ficar por dentro deste importante tema, fica até o final do vídeo, né? E se ao final tiver gostado do vídeo, dá a sua curtida, né? Dá o seu joinha e aproveita também para repassar para outros amigos cajucultores. Mas vamos ao que interessa. E o que interessa é justamente essa questão do mercado, né? Como é que é esse mercado da amêndoa de castanha de caju, né? Então, o nosso foco aqui vai ser no mercado, como falei, no mercado nacional e no mercado internacional, né? E eu gostaria de começar falando sobre a importância desta cadeia produtiva do ponto de vista de geração de emprego e renda. E não só aqui no Brasil, mas principalmente em outros continentes, né? Já que o cajueiro ele é cultivado em mais de um continente. Então, por exemplo, num continente africano, que é um grande produtor, estima-se que cerca de 3 milhões de pequenos produtores tenham essa atividade como fonte de renda. Na Índia, indo já lá para a Ásia, verifica-se que cerca de 1,5 milhão de agricultores também estão envolvidos nesta cadeia produtiva. No Vietnã, indo mais lá para o Sudeste Asiático, estima-se que em torno de 1 milhão de agricultores também têm a cajucultura como uma fonte de renda. Aqui na América do Sul, mais precisamente no Brasil, avalia-se que em torno de 500 mil pessoas estão envolvidas diretamente nesta cadeia produtiva, né? E em termos de geração de renda, estima-se que em 2025 o tamanho desse negócio atingirá em torno de 7 bilhões de dólares, né, no mundo inteiro. E é uma atividade que vem crescendo de forma sustentável a uma taxa de 4,27% ao ano, conforme vocês podem ver aí nesse mapa, esses números que eu estou mostrando. Então, não é à toa que a cajucultura ela ocupa um lugar de destaque nas diversas mídias, né? Seja na mídia impressa, as mídias sociais, pela internet. E aqui eu tenho um recorte de vários jornais publicados e várias outras mídias publicadas em vários países e recortes apenas durante o mês de junho. Eu fiz um apanhado apenas do que saiu durante o mês de junho. Então a gente vê, por exemplo, na Nigéria, notícias de iniciativas dos governos locais no sentido de aumentar as exportações de castanha, né, que já que é uma fonte importante de geração de renda, né, a avaliação é de que a Nigéria produz em torno de 300 mil toneladas de castanha, é uma produção considerável, né? Do outro lado, nesse outro recorte desse jornal Star, do Quênia também, falando de promessas no sentido de recuperar a atividade da cajucultura no Quênia, né? O Quênia é um país onde cerca de 70 mil pequenos produtores na região costeira daquele país também dependem dessa atividade. Indo ainda para outros recortes aqui, nós temos do lado esquerdo a notícia de que a Nigéria está trabalhando na implantação de uma fábrica de suco de caju, né? E aqui no centro da notícia também, dois cientistas nigerianos estão trabalhando para a extração do ácido cítrico a partir do suco do caju. E
por último, aqui à esquerda, mostrando que a Tanzânia está trabalhando no sentido de estabelecer um novo alvo, uma nova meta de produtividade de castanha de caju. Né? A meta da Tanzânia, por exemplo, é que em 2025 eles estejam produzindo cerca de 700 mil toneladas de castanha por ano. Aqui neste outro recorte nós temos notícias aqui da Índia, né? Um mesmo jornal da Índia falando sobre a questão das mudanças climáticas impactando a produção de castanha, né? Chuvas fora de época, né? A gente sabe que chuva fora de época nunca é positivo para o cajueiro, né? Aqui mesmo neste momento em algumas regiões produtoras do Nordeste, nós estamos enfrentando esse problema de chuva fora de época, que certamente irão retardar o início da produção do cajueiro. Também num outro recorte aí do lado direito, mostrando as iniciativas de agências indianas no sentido de fomentar o cultivo do cajueiro por meio da distribuição de mudas de cajueiro de alta produtividade. Indo para o Vietnã, que hoje é o maior processador de castanha em nível mundial, mostrando as dificuldades que a indústria local está enfrentando nesse momento em função da conjuntura mundial em termos de inflação, da alta no preço do petróleo, o conflito da Rússia com a Ucrânia. Quer dizer, não podemos esquecer que a castanha é uma commodity, né? E como tal, ela é vulnerável a todos esses acontecimentos que ocorrem, né? E chegando aqui no Brasil, uma notícia aqui de uma mídia do Rio Grande do Norte, de Mossoró, falando do lançamento da cerveja de caju pela cervejaria Potiguar, né? Isso é mais uma fonte de agregação de valor ao pedúnculo, principalmente, né? Do lado direito, nós temos essa notícia aí do Piauí hoje, informando de que uma startup da Universidade Federal do Piauí cria a carne, né, entre aspas, a carne de caju, na realidade a fibra de caju desidratada, e incrementa a alimentação vegetariana, inclusive já servindo no restaurante universitário da UFPI. Né? Então, notícia bem alvissareira, né? Ainda no Brasil, aqui no Piauí, continuando no Piauí, nós temos essa outra notícia aí, mostrando que o Paulo Vieira, um ator global, tomou cajuína com castanha em visita ao município de Monsenhor Gil, no interior do Piauí. Isso é importante porque não deixa de ser uma pessoa, um influencer, né? E que tem um programa de grande audiência e termina, né, fazendo a propaganda da cajuína, da amêndoa, de castanha de caju. Ainda em Mossoró, no Rio Grande do Norte, falando da expectativa do aumento da produção de castanha em cerca de 30% naquele município. E por último aqui, a notícia aqui no Ceará, da importação de 25 mil toneladas de castanha de caju da África pelas indústrias locais, no sentido de cumprir contratos pré-estabelecidos, né? Então, aqui é um apanhado muito rápido de notícias que saíram apenas no mês de junho, né? E olhando, inclusive, para essa última notícia aqui da importação de 25 mil toneladas de castanha de caju da África, né? A pergunta que se faz é da África, né? Que potência é essa que numa única levada envia para o Brasil mais do que o Piauí, por exemplo, produz em um ano, né? 25 mil toneladas é mais do que o Piauí produz numa safra anual, né? Então, vamos ver como é que está essa questão. Quem é quem, né? Vamos fazer um raio-x desse mercado de castanha, né? E nesse mapa vocês podem ver aí, no círculo em vermelho, onde realmente eu diria está, ou estão, né? Você tem dois olhos aí.
de onde as coisas estão acontecendo. Na costa oeste africana e no Sudeste Asiático, mais precisamente no Vietnã. Então, hoje, o continente africano ele produz quase 60%, em torno de 60% da castanha produzida no mundo, né? Enquanto que o Vietnã, ele processa em torno de 90% da amêndoa de castanha de caju que é consumida mundialmente, né? Então, são dois aspectos assim bem interessantes, né? E aqui nós temos esse mapa que é adaptado aqui do Jim Fitzpatrick, da ACA, né, que é a Africa Cash Alliance, né, a Aliança de Caju Africana, mostrando aqui quem são os principais produtores de castanha em termos percentuais. Então, vê que o Brasil hoje ele produz em torno de 3,5% da produção mundial de castanha e o grosso, como falei anteriormente, está concentrado realmente no continente africano, né? E agora só que nesse outro mapa aqui que vocês podem ver, o grosso dessa castanha que é produzida no continente africano, ela percorre cerca de 16 mil quilômetros via marítima, né, vai in natura para o Vietnã, onde é processada e reenviada para os principais destinos, especialmente para os Estados Unidos e a Europa, né? Então, são os dois grandes consumidores, né? Então, pela ordem, nós vamos ver aqui que o maior consumidor é a Índia, depois os Estados Unidos e depois a União Europeia, né? E em termos de produção, eu tenho aqui nesse quadro o ranking da produção de castanha de caju, onde a gente pode ver nesse último quadrinho vermelho que o Brasil hoje ele está em décima posição em termos de produção de castanha. Então essa posição ela oscila em função da fonte da informação. Essa fonte aqui é o Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas, né? É uma instituição séria e que anualmente ele lança ele tem uma publicação que é um anuário, né, de nozes e frutas secas, onde dá todas essas estatísticas, né? A gente vê aqui por esses números que estão em vermelho aqui, esse ranking, né? Esse ranqueamento aqui, onde tem aí a Costa do Marfim como o maior produtor mundial de castanha, né? Aqui nós temos as estimativas iniciais para 2022, né? A produção deverá situar-se entre 3,8 a 4,7 milhões, 4,3 milhões de toneladas de castanha, né? Aqui são os principais processadores também. Esse é um quadro adaptado do Jim Fitzpatrick, da ACA, né? African Cash Alliance, mostrando que você tem 4 principais, né, processadores, e aqui temos os principais consumidores de amêndoa de castanha de caju, né? Como eu já falei, Estados Unidos, a Índia e a Europa, né? No caso, a Europa Ocidental. Aqui são os custos de processamento. A gente vê que os custos de processamento da Índia, eles são os mais elevados, né? Depois nós temos o Vietnã como o menor custo de processamento e o Oeste Africano aqui com $1.330 num valor aí intermediário, né? O market share da amêndoa de castanha de caju, ele tem mudado assim numa velocidade muito grande, né? Em 2021, a participação da África no mercado europeu de amêndoa de castanha de caju atingiu pela primeira vez 2 dígitos, né? Desde o início da década de 70, e hoje, não só nos Estados Unidos como na União Europeia, começa a se fazer presente de uma forma mais robusta, né?
Então aqui nós temos os percentuais, né? E como é que nós estamos? Como é que o Brasil está em termos de evolução da produção e da exportação de amêndoa de castanha de caju? Então, nesse quadro, aqui nós temos um apanhado dos anos de 2018 até 2022, né? Mas, como 2022 é uma estimativa, a gente vai fazer uma análise aqui mais em cima de 2021. A gente vê que, de certo modo, olhando para a produção de castanha, que é a primeira linha desse quadro, verifica-se que de 2018 a 2021 há uma queda de cerca de 7,8% ao ano na produção de castanha, né? E isso certamente tem os seus impactos. Nas exportações, né? As exportações em 2018, elas corresponderam a cerca de 42%, e em 2021 a 64%, né? Mas o que se verifica é que, assim, um lado importante dessa história é o mercado interno de amêndoa de castanha de caju, que vocês podem visualizar nessa parte azul aqui debaixo da tabela, né? A gente vê que em 2018 a avaliação é de que cerca de 17 mil toneladas ficaram no mercado externo, isso reduziu em 2019 para 12 mil toneladas. Em 2020 houve um pequeno aumento de 13 mil, quase 14 mil toneladas, voltando a cair novamente em 2011, né? Vamos ver como é que vai ficar 2012. Mas o importante, principalmente para nós, que dependemos praticamente de 2 ou 3 grandes compradores internacionais, é que esse mercado interno, ele crescendo, dá uma maior segurança para o produtor local. Bom, então aqui é só para resumir a questão ainda da nossa tendência de queda na produção de castanha, né? Se pegar 2018 a 2022, a produção está em torno de uma redução de 3,9%, e a área colhida de 2018 a 2022 observa-se também uma redução de quase 1% na área destinada à colheita, né? Aqui nós temos nesse gráfico o valor e o volume das exportações brasileiras de amêndoa de castanha de caju, pegando uma série histórica de 2010 a 2021, aqui a gente observa que em 2010 o Brasil chegou a exportar em torno de 40 mil toneladas de amêndoa de castanha de caju. Esse valor hoje ele está reduzido, em 2021 reduziu-se para praticamente 15 mil toneladas de amêndoa de castanha de caju. Então já tivemos um protagonismo, né, bem maior do que temos hoje, né? Aqui, dando um foco mais no Ceará, essa última estimativa do IBGE, onde a previsão é de que deveremos ter uma produção de cerca de 66 mil, quase 67 mil toneladas de castanha em 2022. Esses números ainda, eles podem sofrer muitas alterações, considerando que nós ainda estamos no mês de julho, né? Muita água ainda vai correr debaixo dessa ponte, a gente vai ver como é que vai ficar essa questão das chuvas, que insistem em continuar, né? E as previsões é de que devem ocorrer ainda algumas precipitações no mês de setembro, talvez outubro. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, né? Mas vamos torcer pelo melhor, né? Que essa produção não seja afetada pela chuva fora de época, né? E uma coisa importante, quer dizer, a pandemia, ela não terminou 100%, podemos dizer assim, mas ela deixou várias, e ainda vem deixando algumas lições importantes, né? Essas lições, elas têm a ver principalmente
com a questão da cadeia produtiva, do comprimento dessa cadeia. Eu falei ainda há pouco que o Vietnã ele processa mais de 90% da castanha que é produzida mundialmente. Só que vocês devem estar lembrados que eu falei que essa castanha percorre cerca de 16 mil quilômetros via marítima, e depois é reenviada por outras distâncias consideráveis. Então, é difícil uma cadeia comprida como essa você ter rastreamento, ter a rastreabilidade desse produto no final das contas, lá na ponta. Então, essa é uma vantagem competitiva. As lições que a pandemia nos deixa é de que essas cadeias elas precisam ser encurtadas cada vez mais, né? E essa é uma vantagem competitiva que o Brasil tem e, infelizmente, não está sabendo aproveitar, né? Não está sabendo aproveitar até pela insuficiência de matéria-prima, né? Não é à toa que as importações estão acontecendo de outros países para que as indústrias processadoras aqui possam atender os contratos que foram celebrados anteriormente, principalmente com o exterior. Então, tanto matéria-prima se tenha, como se consegue processar e vender, né? E comercializar. Então, essa é uma lição importante, né? E nesse sentido, o Brasil ele precisa acertar alguns alvos. E quais são esses alvos? Esses alvos que eu diria que são alvos prioritários, eles passam fundamentalmente por se ter ou por se enxergar essa cadeia com a visão holística, a visão do todo, né? Olhando a produção, o processamento e o comércio como uma cadeia de fato, né? E de que você tem uma relação ganha-ganha nessa história. Outro ponto importante, assim, que eu diria que é outro alvo prioritário, é a questão de novos mercados. Novos mercados não apenas do ponto de vista de exterior, mas principalmente o mercado doméstico. Nós temos aqui mercados assim, com grande potencial de consumo. A região sul e sudeste são dois mercados importantes e que ainda tem muito chão pela frente para se conquistar. Um outro alvo seria a questão do aproveitamento integral. Muitas iniciativas já estão sendo desenvolvidas, como eu mostrei algumas aqui naquelas notícias do início dessa apresentação, mas ainda muita coisa pode ser feita, né? Principalmente do ponto de vista de marketing, né? Um exemplo, a questão da cajuína, que muito precisa ainda ser feito em termos de marketing, de estratégia de marketing, no sentido de atingir o consumidor nos seus diversos estratos, o público consumidor nos seus diversos estratos, né? E a questão da organização. É uma cadeia fragmentada, infelizmente, é uma cadeia produtiva fragmentada e que demanda bastante iniciativa de políticas públicas que venham, vamos dizer assim, organizar essa cadeia junto aos seus diversos segmentos, né? Então, basicamente era isso que eu teria para mostrar para vocês nessa apresentação. Aqui nós temos as nossas diversas redes nas mídias. Nós temos aqui o canal da Cajucultura no YouTube, né? Temos um catálogo de mais de uma centena de vídeos. O Facebook também, que é um blog da Cajucultura. No Instagram nós temos o blog da Cajucultura com lives periódicas. Estamos também no Twitter e temos o nosso site na internet, que é o cajucultura.com.br. Bom, foi uma satisfação estar com vocês em mais este vídeo do canal da Cajucultura. E se gostou do vídeo, por favor, vamos compartilhar com outros colegas, com outros amigos cajucultores. Até a próxima!